Boa noite a todas. Alguns chegaram depois, eu não pude dar um abraço, mas darei esse abraço, viu? Assim que a nossa reunião terminar. É um privilégio estarmos aqui mais uma vez reunidas no nome do Senhor Jesus e um privilégio também servirmos a Ele, né? Como nós podemos ver no Salmo 90, né? A bondade e misericórdia desse Deus, não é? E sabermos que nós pertencemos a Ele. É uma alegria. Queridas, hoje vai ser um pouco diferente nossa plenária. Em que sentido? Nós teremos uma devocional mais longa. Por que essa devocional mais longa? Quando a gente, não sei vocês, mas falando particularmente, quando a gente prova uma coisa que é boa, que é gostosa, o que é que a gente sente vontade? Não é de apresentar a outras pessoas, principalmente aquelas pessoas que a gente ama, que está junto, né? Então, eu estou provando lá uma sobremesa bem deliciosa. Quem vai estar perto de mim, meu marido. O que é que eu vou fazer? Amor, prova aqui, olha que delícia. Então, a alegria, né? Então, não é diferente com a palavra de Deus. E eu tive essa experiência na consciência cristã. Não estava lá fisicamente, mas pude beber, né, da ministração, tanto de Nana Castilho, que vocês conhecem, né, dos livros que nós estudamos aí, renovadas, né, e do Deus incomparável, que nós tivemos a oportunidade de beber das reflexões dela no resumo do livro. E também de uma moça que eu não conhecia, ó, já tinha ido para a consciência cristã, que é Cláudia Lotte. E eu comecei a assistir a palestra dela e eu disse, meu Deus, essa moça, ela me lembra tanto alguém. Aí fiquei pensando no jeito dela falar e aí eu descobri que ela é irmã do pastor Heber Campos Júnior. Eu digo, eita, olha, eu sabia, porque o jeitinho dela falar, igualzinho, gente, igual. E ela é uma bênção, assim como ele é. E ela trouxe uma reflexão que falou muito ao meu coração. Machucou também, doeu, né? Mas renovou o ânimo no serviço do Senhor. E eu não poderia deixar de estar compartilhando com vocês nessa noite, certo? Não é exatamente o que ela disse, mas é baseado no que ela disse que nós vamos fazer algumas reflexões e também resumido, né? Porque lá é um tempo mais extenso e aqui a gente não tem esse tempo, certo? Mas o nosso tema hoje, feitas para servir. Mas servir em quê? A gente pode servir de tantas maneiras, né? De tantas formas. E o que seria esse feitas para servir? Talvez para algumas fique de uma maneira tão vaga servir, Elaine. Servir em quê? Né? Em hebraico, nós temos uma palavra que é eved. Se escreve E-B-E-D, certo? E qual é o significado dessa palavra? Escravo, servo. E vai aparecer na Bíblia. Em alguns contextos, essa palavra também na Bíblia aparece com o sentido de estar à disposição de, ou trabalhar para. Mas o que é que tem a ver essa palavra? Tem tudo a ver. Nós somos velhos, não é verdade? Nós somos escravas do Senhor Jesus Cristo. Então essa palavra tem tudo a ver conosco. E vai falar muito conosco nesta noite, né? Então, será que esse Eved aqui, será que ele é para todas nós ou só para algumas? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 20, vamos ler do verso 20 ao verso 28. Uma passagem muito conhecida de todas. E de todos, né, amor? Eu vou, né, já que você está aqui no nosso meio, né? De todos. Isso. Mateus, capítulo 20, do verso 20 ao 28.
Todas encontraram? Isso. Então vamos ler. O pedido da mãe de Tiago e João. Então se achegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou pronto a beber? Que eu estou para beber? Respondeu-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Amém. Então, queridas, essa passagem, ela vai nos contar uma história de uma mãe bem ousada, né? Bem ousada. Ela foi tomada por um senso de orgulho tão grande, a ponto de chegar para Jesus e trazer seus 2 filhos e dizer assim: mestre, deixa eu te pedir uma coisa, né? Tá vendo essa minha coisa lindinha aqui? Né, Sandra? Não é assim que você fala com seus filhos, né? Tá vendo essa minha coisa lindinha aqui? E César ficou assim: meu menino, tá vendo meu menino aqui? Meus 2 menininhos? Sabe que eu criei muito bem? Então, dentre os teus discípulos, eles são os melhores. Aqui tem dito isso? Não. Mas subtende-se que uma mãe que chega e tem a ousadia de chegar para Jesus e pedir que os seus filhos se assentem uma à direita e outra à esquerda é porque eles são exemplares. Eles são os melhores. Ela está comparando com Jesus, não é? E a cena é bem constrangedora, não é? Então, os outros discípulos ficaram super chateados, né? O que é isso, né? Por que está pedindo isso? Mas aí a gente pode pensar assim: não, Elaine, mas quem errou foi a mãe. Não é verdade? Foi ela que foi ousada e chegou para Jesus e pediu. Vamos pensar um pouquinho. Os filhos acompanharam essa mãe. Então, os filhos estavam de acordo com o pedido dessa mãe. Porque se não fosse assim, eles teriam dito: mãe, que é isso? Não vou deixar a senhora fazer isso. Não. Por favor, não faça isso. Mas eles foram além. Quando Jesus pergunta assim, diz, né? Podereis beber do cálice, né? Que ele está pronto a beber. Olha o que eles disseram. Estavam prontos a beber. Para ver o tanto de orgulho, né? De arrogância desses discípulos junto da sua mãe. Então, assim, que orgulho é esse? Orgulho que a gente não tem, né? Será? Temos, somos orgulhosas e orgulhosos. Somos pessoas orgulhosas. Isso é um pecado que todos nós temos. Por mais humilde que pensamos ser, sempre vai haver o orgulho no nosso coração. Se a gente parar para se examinar, não é comparando com o outro, mas comparando com aquele que é digno de ser comparado com Jesus, a gente vai ver o quanto a gente é orgulhoso, não é? Então, já pensou? Será que eles seriam capazes de beber esse cálice? Quando Jesus está ali no Getsemane, o que é que Jesus disse? Passa de mim esse cálice, porque Jesus sabia quão
profunda dor iria sentir. Ele estava levando ali o peso do meu pecado e do seu pecado. Ele estava levando ali as nossas iniquidades. E mais, a ira do Pai foi completamente sobre ele. Então, como é que eles seriam capazes de beber esse cálice? Não seria, né? Então, Cristo sabia que eles iriam sofrer e morrer por amor a ele. Mas sobre o assentar-se ao seu lado, o que é que ele diz? Quem define é o meu Pai. Não é? Não competia a ele, mas é o Pai, mostrando a soberania de Deus. Então, em seguida, o que é que acontece quando a gente vai lendo o texto? Jesus, ele dá uma lição sobre a questão de ser grande no reino de Deus, que não é sobre privilégio ou prestígio, mas é sobre sacrifício e entrega. Servir está relacionado com sair de si, não sobre recompensas, não sobre você ser visto, ser elogiado. É um ato de amor sacrificial, é um ato de entrega amorosa em direção a quem? Ao outro. É um ato de expressar aquilo que tão abundantemente nós recebemos. E como foi que a gente recebeu isso? Através de Cristo, né? Então, sempre, sempre nossos corações vão precisar ser lembrados disso. Servir não tem nada a ver conosco. Não se trata de nós o servir, mas está tudo relacionado a Ele. Então, nós lutamos para ser reconhecidos, não é verdade? Ah, Laila, não faça isso não. Faz. Se a gente parar para pensar, a gente vai lá. Vamos sair do contexto aqui, né, da igreja, da SAF, e vamos para a nossa casa, para o interior da nossa casa. A gente tá lá, limpa a casa, faz aquele jantar. Aí vai chegando, chega marido, chega filho de escola, de cursinho, você quer, senta, come, nem aí você. Nem disse que estava bom, nem agradeceu, nem observou como a casa está cheirosa. O que é isso? A gente está esperando o quê? A gente está esperando o quê, gente? Reconhecimento. E sabe o que é isso? É o nosso orgulho. E isso vai nos impedir de servir como convém. Seja na nossa casa, seja aqui na SAF, seja na igreja, seja no nosso trabalho. O orgulho vai impedir. Porque o objetivo não vai estar centrado no que é importante, mas em nós aparecermos, não Cristo, no nosso reconhecimento. E uma coisa bem interessante, nós estudamos no primeiro capítulo do livro que nós fomos criadas à imagem de quem? Do Senhor, não é verdade? Olha que privilégio. E a semelhança também dele. Então, se eu sou portadora da imagem de Deus, eu sou portadora da imagem de um Deus que faz o quê? Serve. Não é verdade? Quando Jesus diz assim, ó, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós estamos aqui para servir, né? E isso é um privilégio para nós. Então, o ato de servir é para todos que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Não se trata de uma ou duas pessoas, mas todas as pessoas. Então, se trata de cada uma de nós, não é? Então, o que é que acontece? Nós também estudamos isso, né? Esse livro tem sido uma bênção. Que nossa identidade é ser o quê? A imagem e semelhança do Senhor. Nossa identidade está nisso, né? Então, Deus, em seu imenso amor, nos criou, nos resgatou por meio de Jesus, e esse imenso amor nos preenche. Se esse imenso amor nos preenche, era para a gente fazer o quê? Lembra da dinâmica que nós tivemos na nossa primeira plenária, que Sandra fez? Se esse amor nos preenche, é para a gente o quê? Transbordar, não é verdade? Então a gente deveria transbordar. Para onde?
em direção ao nosso próximo. Né? Esse amor que a gente recebeu de Jesus, que nos preenche, que nos constrange, era para nos levar a transbordar em direção ao nosso próximo. Então, qual é o nosso tema do quadriênio? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o quê? O amor. Não se trata de nós, se trata dele. Se trata do Senhor. Então, amar. O que é amar? É imitar aquele que nos amou ao ponto de entregar sua vida por nós. Nós precisamos imitar a Cristo. Olha a nossa camisa linda. Aqui. Porque as minhas são de costa, mas ali dá para ver. Olha ali. Eu quero ser mais parecida com Jesus. Então se trata disso. Nosso motto diz que somos o quê? Verdadeiras? Somos mulheres idôneas, assim como está descrito em Gênesis, né? E vimos também isso na nossa última departamental. O termo usado para auxiliadora é Ezer. O que é Ezer? Ezer é uma palavra em hebraico também, que vai ter o significado de aquela que ampara. Quando diz lá em Gênesis, falando, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, esse auxiliador aqui está sendo descrito por esse termo aqui, Ezer. Aquela que ampara, aquela que assiste, socorre, ajuda, auxilia. Olha que coisa linda. Cada uma aqui é Ezer. Cada uma aqui. E o mais surpreendente vem agora, que nos deixa constrangidas. Este mesmo termo é usado para o Senhor em várias passagens bíblicas. Então, o Senhor é o nosso Ezer, Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso socorro. Não é verdade? Quando a gente vai para o Salmo 46, que eu amo, né? O que é que o Salmo 46 diz? Socorro. Ele é nosso socorro, Ele é nosso Ezer. E veja só, lá em Gênesis, o Senhor, para nos descrever como auxiliadoras, usou o termo Ezer. Olha que privilégio e que responsabilidade nós temos. Cada uma de nós. Então, gente, o que é que acontece? Deus nos deu um termo para falar sobre si. Então, nós devemos imitar esse grande exemplo. Nós levamos esse termo também, né? Servir é obedecer o comando da criação. E isso ficou muito claro em Gênesis, não é verdade? O nosso papel, nós estudamos isso na departamental, ficou muito claro em Gênesis. A mulher foi chamada para ser o quê? A auxiliadora. Então, nós não temos dúvidas. Mas espera aí, Elaine, vamos voltar aqui. E por que a gente escuta assim? Ah, eu sou filha do rei. Se eu sou filha do rei, eu nasci para ser servida, não para servir. Isso é um engano da serpente, é um engano do diabo. Ah, mas é possível que algumas pessoas pensem assim? É possível, porque nós somos pecadores. Amor, socorro. Ah, obrigada, Jesus. Porque senão eu sou míope de maré. Então, gente, ora, se eu, né, sendo o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns do outro. Quem está dizendo isso? E vocês lembram dessa passagem, né? O que é que o Senhor Jesus faz? Ele se levanta e vai lavando os pés de cada um dos discípulos. Há uns anos atrás, quando Raquel era secretária de espiritualidade, não era secretária, não? É não. É não. Tu já foi, amiga. É sério? É, mas depois eu vou puxar no meu arquivo, porque Raquel não está lembrada não, mas eu tenho essa lembrança que ela como secretária. Sempre a gente ficou entre você e Wanda. Mas tudo bem, enfim, o que importa é o gesto que ela teve, né, dessa dinâmica. Ela
Na hora lá da reunião, ela pegou a bacia, pegou a toalhinha e começou a lavar os pés. E a gente nem queria deixar. Não, não, né? Que lição, né? Que lição. A gente ficou bem surpresa. Uma irmã tão pecadora quanto nós, de vir lavar os nossos pés. Imagina Jesus Cristo, na pureza, na santidade dele, na majestade. E ele fez isso, né? Então, servir das mais variadas formas. Esse é o nosso chamado. Desde a lavar uma simples louça, limpar um simples chão, uma planilha no Excel, uma irmãzinha entrou em contato comigo, sabe fazer planilha no Excel? Não sei, né? Então, assim, mas se eu soubesse, eu estaria servindo. Então, de diversas maneiras, você pode servir, né? Em toda situação na qual você vai suprir a necessidade de alguém, seja da maneira mais simples, até emprestando seu ouvido, você está servindo. E você foi chamada para servir. Certo, já entendemos que todas fomos chamadas a servir, né? Mas como é que eu vou fazer isso? Como é que o Senhor quer que eu faça isso? Vamos lá. Temos 4 formas, dentre as muitas que o Senhor quer que nós sirvamos, mas essas 4 vai falar muito de encontro aos nossos corações. E a primeira dela é servir com alegria. Né? Em Filipenses, o que é que a gente vê? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Né? Nós temos que nos alegrar. E principalmente quando nós estamos servindo. Em Gênesis, quando o Senhor terminava de criar algo, o que era que ele dizia? Que era muito bom. Então, isso era uma forma também da gente entender que Deus ali, ele estava se alegrando com o que ele tinha produzido. Ele estava se alegrando com o seu trabalho. E a gente sabe que um dos frutos do Espírito é o quê? Alegria. Né? Então, nós temos que expressar essa alegria. Eita, mas é difícil, não é não? Não é difícil a gente... Eu vou dizer uma coisa que eu não gosto de fazer. Não é por nojo, é porque eu acho trabalhoso. Eu não gosto de lavar banheiro. Amo lavar louça. Se eu pudesse, eu lavava, pode estar, me chama para lavar a louça da sua casa, eu vou, com toda alegria, mas não gosto de lavar banheiro. É difícil, né, a gente tá lavando o banheiro com alegria, mas se a gente parar para pensar no propósito, para quem nós estamos fazendo em primeiro lugar, que é para o Senhor, e em segundo lugar também. Se você está lavando o banheiro da sua casa, você está ali, lavando da melhor forma possível para o bem-estar da sua família. Se você está fazendo aqui na igreja, é para os seus amados irmãos. É para o bem-estar deles. Então nós temos que fazer com alegria. Se pensarmos que o Senhor nos colocou nessa circunstância, onde nós podemos prover para o nosso próximo, com certeza nós vamos ficar alegres, porque isso é um privilégio, suprir a necessidade do outro. Vínhamos conversando essa semana, não é, Cida? Falando sobre isso, sobre servir, né? Exatamente, há uma semana. E a gente dizendo o quanto é gostoso servir. Eu acredito que vocês sentem isso também no coração. Eu disse, Cida, dá um sentimento de que você está sendo útil, sabe? Que você está agregando aquela pessoa. Você vê aquela pessoa sendo socorrida. Não é verdade? Você fazendo, seja o que for, traz alegria. Então, uma segunda coisa também é a disposição. Eu sei que não é fácil. Servir cansa. Cansa. Eu não consegui ontem vir para o culto de doutrinas, porque eu estava cansada. Nós tivemos uma tarde bem cansativa aqui, na limpeza da cozinha. E cansa, né? Mas nós temos que ter disposição, porque o Senhor, aquele que chama, ele renova nossas forças. Ele renova. Então, às vezes o que é que acontece? De repente você vai receber uma ligação de uma amiga e você diz, eita, meu Deus, aquela amiga, aquela irmãzinha que você sabe que vai passar mais de uma hora conversando contigo,
chorando, contando seus problemas, murmurando, e você diz, ai meu Deus, não vou atender não. Não vou atender não. Então, será que isso é o que o Senhor estava esperando de nós? Não. Ele está esperando que nós nos coloquemos sempre prontas para servir. Porque o Senhor sempre está pronto para nos servir. E se nós fomos criadas à imagem e semelhança de Deus e somos Zezé, assim como Ele, nós temos que estar sempre prontas a servir. Então, lá em Colossenses 1,29, tem uma passagem que Paulo diz assim: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Paulo aqui estava falando do ministério dele. Ele aqui reconhece que ele se afadiga, ele se cansa. Tem momentos que ele dizia, Senhor, eu estou cansado. Mas olha que coisa linda. Segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Então, o Senhor vai ser conosco. Quando nós nos dispomos, o Senhor ele está presente. Uma terceira coisa que nos leva a servir da maneira que Deus quer é a excelência. Nós devemos servir com excelência e com diligência. Provérbios 3,4 diz assim: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Então, como é que eu posso espelhar a imagem de Jesus, que foi perfeito, sem pecado, fazendo uma obra, fazendo qualquer serviço, o mínimo que seja, viu? Até colocando essas cadeiras aqui na disposição para a reunião, de uma maneira largada, de uma maneira qualquer. Eu posso fazer isso? Não, eu não posso. Eu não posso fazer o trabalho do Senhor incompleto, desleixado. Lembrando sempre, o trabalho de servir não se trata de nós, se trata dele. É para ele, para a glória dele. A quarta coisa é a fidelidade. Nós somos imperfeitos. Então, em algum momento, eu posso decepcionar vocês. Assim como qualquer uma de vocês pode me decepcionar. E é provável que isso aconteça. Porque nós somos imperfeitos. Nós sabemos disso. Mas as pessoas, elas precisam confiar que pode contar com a gente. Se a gente dá a palavra, olha, Ilka, eu sei que eu posso contar. Se Ilka deu a palavra, eu sei que ela não volta atrás. O sangue vai dar na canela e a gente vai estar junto nessa peleja aqui. Olha que coisa boa. Olha como é bom. E é assim que tem que ser. Então, nós temos que nos espelhar na fidelidade do Senhor. Claro que nós nunca aqui, caídos como ainda somos, pecadores, nós não vamos alcançar, mas a gente tem que perseguir. E é assim que Deus nos chama. Isso faz parte dos frutos do Espírito, a fidelidade. E Ele quer que a gente espelhe isso. Então, como é que eu posso, né, fazer isso? Não dê desculpa. Não diga, Elaine vai entender. Raquel vai entender. Oxe, Fátima vai entender. Oxe, Cida vai entender. Eu me ajeito com ela. O jeitinho brasileiro, não. Não, de jeito nenhum. Não é assim. Não é assim que o Senhor quer. Não é assim. Nós devemos nos comprometer em fazer o que nós nos dispomos a fazer. Seja na nossa casa, seja aqui no nosso meio, seja lá no trabalho também. Mas lembre, nós somos Ezé. O Senhor nos chamou, em primeiro lugar, para sermos Ezé. Então, queridas, vamos para o nosso versículo que foi lido aqui. Passamos anos com ele e ainda vamos continuar, porque isso é uma verdade. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, nós servimos para Ele.
por Ele, porque Ele é fiel, né? Então não se trata de nós, se trata dele. Nós temos que fazer como Ele faria. Todas nós fomos chamadas e todas nós temos dons. Há diversidade de dons. Ah, Elaine, eu não tenho não. Tem, minha irmã. Tem. Nós fazemos parte de um corpo. Cristo é o cabeça. E nós somos os membros desse corpo. E há um dom, há um trabalho, há um lugar para você. Talvez você não esteja enxergando porque você não tem buscado na palavra. Você não tem buscado diante de Deus. Senhor, tu me chamaste para o quê? O que tu queres que eu faça? Me mostra. Se eu não tenho certeza do que o Senhor quer, há tantas diversidades de dons, há tantas coisas para fazer. Eu, se não me segurar, eu quero fazer tudo. Eu quero cantar, eu quero dar aula às crianças, eu quero estar com vocês, eu quero estar evangelizando, eu quero estar fazendo tudo. Até na UPH, se deixar, eu quero estar lá ajudando eles. Então, assim, porque é prazeroso, mas tem o chamado do Senhor, aquele que o Senhor disse, é isso, é nisso que eu quero você. Não é verdade? E a gente vê, certo? Lá em Efésios, eu não vou ler tudo, porque é um texto longo, mas em relação aos dons, nós temos em Coríntios, certo? Falando disso, que nós fomos chamadas, que há diversidade de dons e que nós fomos dotadas para trabalhar no reino, apesar de nós, porque nós somos miseráveis pecadores, não é verdade? Mas Deus, com a graça imerecida, nos chamou. E nós encontramos em Efésios, capítulo 4, do 11 ao 17, ele vai falar do serviço dos santos. Mas eu destaquei aqui só 2 versículos. O 15 e o 16, que diz assim, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, queridas, não se trata de nós, se trata deles. Há um dom, há um chamado para cada um de nós. E quem vai nos ajudar, nos aperfeiçoar, é o Senhor. E nós devemos cooperar, porque nós somos corpo. Aí, de repente, você diz assim, bichinha fala melhor do que eu, né? Bichinha fala melhor do que eu. Ela é tão mais habilidosa. Deixa para ela fazer isso. Minhas amadas, não façam isso. Não façam isso. Se Deus chamou você, pode ser a coisa mais simples. Pode ser até só meu chamado é ensinar em casa meus filhos a palavra de Deus, que a gente sabe que é, né? Que Deus chamou a gente para isso também. Mas não terceirize o chamado do Senhor para você. Não se trata de você se comparar com A, B, C, D. Não. Deus chamou você para desempenhar. Deus não quer saber se Dora fala melhor, se Dora tem um manejo da palavra Leni melhor. Deus chamou você e Ele vai capacitar, porque Ele é o nosso exército. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso ajudador. Então, não faça isso. Não faça isso. E eu digo uma coisa, minhas amadas. Em algum momento vocês vão ser chamadas. Se ainda não foram. Para determinada situação. E que nós possamos dizer, assim como Isaías. O que foi que Isaías disse? Envia-me a mim. Porque a força não está em nós. Não se trata de nós. Nunca vai se tratar de nós. Então, no momento em que Deus lhe chamar para exercer o seu dom, o dom que Ele lhe deu, exerça. Ele vai ser com você.
Ele vai te ajudar. Então, o nosso papel não é dizer, não, manda Samara, que Samara é mais habilidosa nessa área. Não. Minha irmã, Deus te abençoe. Você é uma bênção. Ai, como eu queria cuidar assim das crianças como você cuida. Eu tenho observado o jeito que você traz para a igreja, bem vestida. São crianças felizes, criança que a gente vê o bom cuidado. Mas Deus também me chamou, me deu um filho, eu estou grávida. Então eu vou encorajar a irmã que tem aquela habilidade. Eu vou orar por ela, mas eu não vou tirar o chamado que Deus me deu e passar para outra. Porque não se trata de mim, se trata de Deus. Tudo já está terminando, viu, meninas? Então, gente, quando a gente fala do corpo de Cristo, a gente pode pensar assim. Nosso cérebro tem vários neurônios, na verdade. Mas eu estava vendo que tudo emaranhado. Mas se faltar se prejudicar, se um falhar, vai afetar o corpo todinho. E sabe por que eu digo isso? Vocês sabem que nós perdemos, né, Oswaldo, meu sogro, ano passado. E ele faleceu, estava acometido de um mieloma e teve metástase para o cérebro. E ele ficou com um câncer no cérebro. E o que é que aconteceu? Como foi que foi descoberto esse câncer? O bichinho começou a crescer aqui no cérebro dele e foi comprimindo os neurônios. E um desses neurônios que comprimiu, a ponto de esmagar, prejudicou a visão dele. Ele ficou tendo visão dupla. E depois, o olho. Ele não conseguia mais abrir e fechar totalmente a pálpebra. E assim começou a se investigar, né? E quando foi se alastrando mais, mesmo depois da cirurgia, o que é que aconteceu? O câncer começou a crescer aqui e rapidamente ele foi perdendo os movimentos. Ele ficou quase paralisado completamente daqui para baixo. Então veja, somos corpo. Vocês, vamos botar aqui na SAF? Vamos trazer para a SAF? Vocês são neurônios. Se esse neurôniozinho aqui, pequenininho, lourinho aqui, se ele falhar, nós somos corpo, nós vamos sentir. Não é verdade? O corpo todo vai sentir. Então, queridas, o que é que acontece? Às vezes eu digo assim, somos 49. Temos quase só a metade da SAF aqui hoje. Eu digo, eu não vou não para a plenária. Não. Elas vão apresentar lá os trabalhos, eu não vou fazer? Para que eu vou? Não, eu vou ficar. Vou deixar para ir para a departamental. Faz falta. É necessário. Porque é aqui onde a gente vai agora, mais tarde, traçar todo um planejamento. E de repente a presença daquela irmãzinha aqui, ouvindo, entendendo e contribuindo, vai fazer com que o trabalho ande melhor. Mas ela não se vê assim. Né? Ela acha que a falta dela não vai fazer falta, não vai influenciar em nada. Mas faz falta. Seja numa departamental, seja num trabalho da SAF. Aí sabe o que acontece? Os neurôniozinhos faltam, sobrecarrega outros neurônios e o corpo todo sofre. Foi o que aconteceu com essa questão da limpeza da cozinha. Então, assim, o que é que acontece? O corpo de Cristo é assim. Não acho que você não tem valor, eu não vou fazer falta. Eu não vou contribuir em nada. Eu não tenho condições de ficar subindo em escada para guardar as coisas no armário. Eu não tenho condições não gosto de ficar lavando louça, minha coluna dói porque eu estou de pé. Mas sua falta vai fazer falta e vai pesar e vai exaurir alguém. Vai exaurir alguém. Nós tivemos nossa reunião executiva.
e na reunião executiva nós meditamos um pouco sobre Marta e Maria. Quando a gente pensa em Marta e Maria, a nossa tendência é tomar logo o partido de quem? De quem? Quando a gente olha para Ju, quem acerta? Maria. Até mesmo porque o próprio Jesus disse o quê? Maria escolheu a melhor. Isso é inegável, não é? Mas e Marta estava fazendo o quê? Marta estava servindo. Marta estava sendo hospitaleira. Então, quando a gente pensa em Marta e Maria, Marta é o exemplo de ativismo. Maria é o exemplo de contemplação, né? Marta está errada, é pecadora. Entendeu? Maria não. Mas será que é assim? Jesus amava as duas. O fato de Jesus ter repreendido Marta naquele momento não se tratava de que o que Marta estava fazendo estava errado, mas se tratava da motivação do coração de Marta. Marta estava sendo orgulhosa. Marta estava querendo reconhecimento. E para fazer isso também, o que é que Marta faz? Vai se queixar a Jesus de Maria. Não se trata do que Marta estava fazendo, mas da motivação pela qual ela estava fazendo. E Jesus amava Marta. Então, o que é que a gente tem que pensar? Que elas se complementam, não é verdade? Marta, ela queria servir e dar o melhor para Jesus. Maria, ela queria extrair o melhor de Jesus, que é o ensinamento, não é verdade? E se a gente juntar essas partes? Dá uma crente perfeita, não dá? Não é verdade? Aquela que não só quer beber, mas aquela que quer também servir, porque esse foi o nosso chamado. E aí, isso nos leva a um pensamento, né? Que Sandra trouxe isso para mim e eu achei bem interessante. Talvez, se Maria tivesse ajudado Marta, estariam as duas bebendo, não estariam? Da presença do Senhor. Então, quando a gente para pensar na nossa realidade na SAF, talvez a gente veja algumas Martas no nosso meio. E a gente fica lá no templo, mas olha, devia estar aqui, vendo a palavra. Está ali, ativista. Olha, já está ali, já está ali. Será que você não deixou de fazer sua parte? Em querer ser só Maria e sua irmãzinha está ali exaurida, cansada, sendo Marta. Isso vai ficar uma reflexão para cada um de nós. Né? Nós devemos ser Marias, mas também sermos Martas. Olharmos com amor umas para as outras e pensar, se eu contribuir, se eu fizer a minha parte, tudo vai ser mais fácil. E do jeito que eu quero beber, a minha irmãzinha vai beber. E o corpo vai andar perfeitamente como tem que se andar. Aqui, trazendo para a realidade da SAF, a nossa sociedade. Certo, queridas? Então, uma coisa que a gente precisa para entender o nosso chamado de servir e executar, nós precisamos nos equipar. Isso é inegável. Nós precisamos beber da palavra, buscar a face do Senhor, ler, meditar, nos relacionar com Ele. Isso vai nos ajudar a compreender. E quando a gente receber aquela ligação daquela irmãzinha que passa uma hora falando dos seus problemas, reclamando, murmurando, você vai entender que não trata só da irmã, mas se trata de você também, de Deus querer tratar o seu coração. Às vezes não trata só do outro, não se trata só do outro, se trata de você também. E só o Senhor que vai nos mostrar, só o Espírito Santo. E isso só vai acontecer mediante a nossa busca. A palavra diz, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Não é verdade? Batei e abre-se-vos-á. Então é isso que nós precisamos, minha querida. Minhas queridas, a começar em mim. Que nesta noite nós possamos entender que nós precisamos nos quedar diante do Senhor.
E assim como Isaías dizer, eis-me aqui, Senhor. Obrigada pelo privilégio de ser auxiliadora idônea. Obrigada, Senhor, pelo o adjetivo que pertence a Ti, que é o exército perfeito, ser usado para nós, simples servas pecadoras. Mas nos ajuda a cumprir esse mandato e que nós possamos refletir nesta noite. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Eu queria estar orando nesse momento com vocês.